João, vamos lá. Sabe que eu estava conversando aqui com os nossos dois entrevistados anteriores sobre essa questão da segurança Hum, pública, né? Por conta, é claro, da indicação do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Segurança pública aham. é um tema importantíssimo, ainda mais agora no ano eleitoral, né? A gente tem eleições municipais nesse ano. E vocês têm feito esse acompanhamento, né? O Observatório das Redes tem observado, tem acompanhado como se dá o debate sobre segurança pública nas redes sociais. E isso aconteceu a partir agora do final de setembro de 2023, quando a consultoria Atlas, né, publicou essa pesquisa sobre a avaliação do desempenho do governo Lula. E daí chamou bastante atenção essa questão da segurança, que foi a que recebeu a pior avaliação. 56% de desaprovação. Um saldo negativo de 20 pontos em relação à porcentagem daqueles que aprovam a conduta do governo. E daí, a partir desse número, vocês começaram a analisar como se dá esse debate nas redes em relação à segurança pública? Conta pra gente. É isso. Então, Thalita, o Observatório de Redes, desculpa, é, que vai, na verdade, a gente está rebatizando ele de Política nas Redes. É um relatório que a gente publica no âmbito do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, que eu coordeno, né? E que tem como foco exatamente isso que você falou, ou seja, ver como questões candentes do debate público estão refletindo nas redes sociais, né? Porque a gente, assim, obtém muita... As pesquisas que mais circulam por aí são pesquisas de opinião pública, mais do que análise de redes sociais, mesmo do que está ocorrendo nas redes sociais. Ainda que muita gente faça aqui e acolá, elas não circulam muito. Então a gente resolveu fazer esse relatório que sai quinzenalmente. E cada vez é um tema. Então, assim, eu preciso fazer, como se diz por aí hoje em dia, um disclaimer, que eu não sou especialista na questão de segurança. Né? Eu sou especialista em comportamento político, estudo da comunicação, da mídia, né? Redes sociais, mídia tradicional também, essas são as minhas especialidades. E em análise política também. Então, assim, dessa vez a gente fez sobre o tema da segurança pública, porque, como você mesmo disse, foi um tema que ganhou bastante notoriedade, particularmente a partir da divulgação das pesquisas, mas não só, assim, teve uma conjunção de coisas, né, Thalita? Teve o problema da segurança na Bahia, na verdade, aquele conflito com o Uhum. tráfico, que teve uma ação da polícia super homicida. Aí depois teve os casos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre assim, existem trabalhos que mostram, ele recebe uma cobertura desproporcional. As coisas que acontecem aqui no Rio são, na verdade, não que não haja muitos problemas de segurança no Rio de Janeiro, mas a percepção acerca do Rio de Janeiro é muito maior do que de outros lugares. Quando você olha para os números, tem capitais brasileiras que, inclusive, têm índices piores que o Rio, mas o Rio sempre acaba sendo mais, né, noticiado. Então, o que a gente viu que nessa época houve realmente um aumento desse debate sobre a questão da segurança e resolvemos ver o que ocorreu na mídia, o que ocorreu nas redes sociais, né? O nosso relatório cobre o Facebook e o Instagram, né? Mas antes de falar sobre os resultados do relatório, eu queria só, assim, aproveitando o gancho que o colega do Prerro falou antes e o assunto que vocês estavam discutindo antes, assim, a questão da segurança pública é uma questão realmente, eu diria, muito complicada, muito problemática para o governo federal, na verdade. Assim, quando sai uma pesquisa, fala assim, a avaliação da segurança dos principais problemas, as mais baixas do governo federal, assim, ele é um tipo de política pública que não está na mão do governo federal. Então, assim, a expectativa de que o governo federal faça diferença na questão da segurança é uma expectativa, em grande medida, que tem uma grande chance de ser frustrada, porque, inclusive, o governo federal tem poucas maneiras de incidir diretamente sobre a segurança. Quase nenhuma, né? Na verdade, controle de fronteiras, em caso de Sim. calamidade pública, às vezes, né? Ou essas intervenções que o Exército faz, que tem, na verdade, vamos dizer, resultados muito duvidosos, inclusive, quando isso foi feito, seja em governo petista ou não petista, não é essa a questão. Agora, o governo não tem realmente assim, como ferramentas para fazer isso, e a gente sabe que os governos estaduais, na verdade, que as PMs estão todas nos governos estaduais, então a gente tem uma combinação, né, geralmente de governo estadual, em grande medida, e às vezes de administrações municipais, grandes cidades também tem guarda municipal, tudo isso. Então, a sensação de insegurança que o cidadão sente na ponta, ela tem muito pouco a ver diretamente com o governo federal, né?
assim, as pessoas que são progressistas ou que são de esquerda sabem muito bem que a questão da segurança é uma questão muito profunda, que está ali amarrada também na desigualdade social. Então, essa solução mágica de que a gente vai resolver a segurança a despeito do que ocorre em relação à desigualdade social, à miséria, à pobreza no país, é uma esperança vã, né? Uma esperança de gente que não tem dificuldade de reconhecer a centralidade do problema da desigualdade no nosso país, né? E que o problema da criminalidade está ligado diretamente à falta de oportunidades que as pessoas têm na vida, né? Ninguém escolhe ser bandido, ser traficante, porque são profissões de altíssimo risco, né? Assim, as pessoas preferem ser médico, advogado, não é verdade? Ter um salário, ou jornalista, ter um salário estável e tudo mais, né? Eu acho que se fossem dar as oportunidades de escolher, a maioria das pessoas escolheriam isso, não escolheriam ser bandido, como dizem por aí. Então, assim, esse é um problema para a esquerda, porque a gente sabe que, por outro lado, eleitoralmente ele é muito sensível. Então, toda vez que tem eleição, pinta esse problema, a esquerda fica engasgada para refletir sobre ele, para propor soluções, porque sabe que as soluções não são simples, as soluções dizem respeito a um problema muito estrutural, como está na moda falar hoje em dia na nossa sociedade, e aí realmente não sabe como lidar. Então é uma batata quente mesmo, né? Eu acho. E a gente me chamou a atenção... Diga. Não, também acho que faz todo sentido. Inclusive, é importante que você tenha trago isso de ser um problema muito mais estadual do que federal, de fato. A gente discute nesse âmbito nacional a segurança pública, mas ela diz respeito muito mais aos estados. Agora, nesse relatório que vocês apresentam em relação à segurança pública e como esse tema é debatido nas redes sociais, me chamou bastante a atenção que vocês fazem ali um top 10 de maior circulação das notícias, interação, inclusive, e tem 2 top 10, eu não lembro se são sobre 2 fatos diferentes, mas a direita aparece em peso ali nas principais posições. Tem alguns meios de comunicação que também debatem de forma talvez mais neutra essa questão da segurança pública, mas a direita e a extrema-direita surfam nesse tema, não? Sim, o que acontece, Thalita? Isso aí é uma tendência que não diz respeito só a esse aspecto da segurança. Essa não é a única, o único tema do qual a gente observa, né, que está acontecendo isso. Basicamente, quase todos os temas que são potencialmente problemáticos para o governo, ou até temas que a princípio não pareçam tão problemáticos, a extrema-direita usa deles para tentar implantar, para circular narrativas, né, que culpabilizam o governo, que atacam o governo. Então, isso tem a ver mais com o domínio da extrema-direita no Facebook e no Instagram, um pouco menos, mas também bastante forte. Então, o que acontece é isso, eles sempre arrumam uma maneira de narrar aquilo como sendo um problema do governo federal, do Lula, do PT, entendeu? É assim que funciona. Então, essa é uma dinâmica das redes sociais no Brasil neste momento, ou seja, a extrema-direita. E a gente nota, por exemplo, que nesse caso, você está falando que tem 3, na verdade, como a gente fez 3 meses, Thalita, a gente fez 3 rankings de top 10, um para cada mês, né? E você vê, por exemplo, que tem uma participação muito forte de deputados bolsonaristas no Facebook, por exemplo, né? Carla Zambelli, Girão, eles conseguem, na verdade, esses deputados emplacar posts que têm muita interação, né? Porque eles são muito ativos no Facebook, tem uma estrutura montada para isso, usam a estrutura de gabinete deles para fazer esse tipo de comunicação. Então, assim, eles estão realmente implantados nas redes sociais, eles têm muito mais do que o governo ter uma estrutura de comunicação nas redes sociais, que é falha, que é fraca, né? E os deputados e os políticos de esquerda do PT não se comparam na sua, sabe, profissionalização, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra, parece ser muito positiva, em relação a essa produção de conteúdo e produção também de interações, né? Porque a gente ainda não faz controle de robô, de bot, né? A gente não sabe o quanto dessas interações são produzidas por bots e não por gente. Mas aquela coisa, né? Assim, não é só isso. Quando você vê o número de posts, você vê que eles têm muito mais gente trabalhando. Né? Eles produzem, é que nem uma empresa de mídia, eles realmente funcionam como pequenas empresas de mídia. Né? Eles estão ativamente produzindo conteúdo e tentando fazer esse conteúdo circular.
mais do que a esquerda, né? E aí, no caso da segurança, como você bem disse, existe também uma participação nos rankings de canais que a gente chama de mídia tradicional, né? Que por muito tempo foram extremamente contrários ao PT, ao Lula e tudo mais, hoje em dia se comportam de uma maneira mais equilibrada, tal, nas questões da segurança, são um pouco alarmistas, gostam, obviamente, de mostrar, isso tem um pouco a ver com a lógica da mídia, né? Um pouco escandalosos às vezes, mas no caso aqui a gente considera como neutra, porque não tem realmente uma posição assim, anti-governo, não se trata de construir uma narrativa de culpabilização do governo, enquanto os canais de direita estão fazendo isso, né, ativamente, o tempo todo. João, você falou inclusive dessa mudança do nome, né, de Observatório das Redes para Observatório de Política, né? Quais os próximos passos do Observatório? Política nas redes. Política nas redes. Quais os próximos passos? Porque a gente tem, inclusive, agora esse ano eleitoral e as redes vão ditar muito do que vai ser esse ano, né? Como que vocês estão vendo? O que vocês pretendem fazer? Olha, em relação... na verdade, o Política nas Redes é um produto do meu grupo de pesquisa, que a gente faz várias outras coisas, né? O monitor da extrema-direita, por exemplo, é outro produto. Tá. O observatório está mais ligado ao manchetômetro, que é um grande projeto dentro do núcleo, o monitor da extrema-direita é outro. Em relação ao observatório de redes, a ideia, na verdade, é fazer análise com mais dados, uma análise ainda mais profunda, né? Sem aumentar muito o tamanho, porque assim, o relatório já tem 7 páginas. Os primeiros relatórios que a gente produzia, assim, que eram assim, um ensaio, a gente nem publicou o ensaio para coisa, tinham 22, 25 páginas, assim, é uma coisa que ninguém consegue ler, entendeu? É muito chato para ler. Então a gente diminuiu o formato e está tentando concentrar informações que sejam mais significativas. E a ideia agora é, na verdade, fazer com que a ferramenta seja mais profunda, né, com mais dados, que tenha mais insights ainda sobre o que está acontecendo. Sempre escolhendo temas de ocasião, né? Circulando os temas, essa é a ideia. Perfeito. João, sempre bom conversar com você. Acho que a gente segue conversando durante esse ano todo, porque tem muita coisa para discutir em relação à política, a redes sociais, a essa movimentação toda. E a gente conta com a sua ajuda para buscar entender melhor esse cenário. Diga, você quer complementar? Posso falar uma coisa? Então, os relatórios do Política nas Redes, a gente circula pelo WhatsApp por enquanto. E depois eles entram no site do Manchetômetro. Mas quem quiser receber por WhatsApp, pode me mandar uma mensagem no e-mail feres.joão@gmail.com. Deixa eu colocar aqui para as pessoas anotarem. feres.joão@gmail. Peraí, ó, feres.joão@gmail.com, né? Vamos ver se acertou, escreve a Feres. Feres é com S no final, né? Não, é simples. Feres. Pisca aí pra gente, Du, eu coloquei aqui o GCzinho para todo mundo, porque é legal, pelo WhatsApp, manda e-mail, pede para incluir na lista aí de transmissão de vocês e recebe relatório pelo e-mail, é isso, né? Pelo WhatsApp. Recebe pelo WhatsApp. Maravilhoso, está aqui no ar para vocês, então, para anotarem o e-mail do João. João, é isso então. Muito obrigada, até a próxima, um beijo para você, bom final de semana, e é isso. Obrigado, feliz aniversário. Obrigado pelos parabéns, Vitor. É um prazer participar do programa TVT com você aqui. Me chama quando precisar, tá? Combinado, João. Um beijo para você. Até.